Olá pessoal, eu sou a Neila do blog Manu e Manias e na aula de hoje nós vamos aprender uma linda manta em crochê. É uma manta que inicialmente vocês podem utilizar para sofá, mas que aumentando o comprimento fica linda como peseira de cama. Utilizei um ponto bem legal que valorizou bastante a peça, mesmo fazendo a peça em uma única cor. Ficou super elegante, discreta e vocês vão amar, tenho certeza, é muito fácil de fazer. Nós vamos utilizar então para esta aula o lançamento da Círculo, que é o Barroco Natural Brilho número 4, uma agulha de crochê 13,5 e botões pérola que eu utilizei aqui junto com o tassel. Então vamos iniciar a nossa aula? Vamos iniciar então, pessoal, fazendo a laçadinha inicial. E aqui nós iremos trabalhar um cordão com 136 correntes. Finalizei então o cordão, lembrando, pessoal, que vocês podem fazê-la de um tamanho diferente. Para que dê certo esse ponto, vocês terão que fazer uma quantidade de pontos múltiplo de 8, tá? Então, feitas as 136, a gente vai fazer mais uma correntinha para subir. Pula essa que a gente fez e na próxima a gente vai fazer um ponto baixo. Uma correntinha novamente, laço a agulha, vou contar um espaço de 1, 2, 3 e na quarta corrente eu vou começar a puxar os pontos. Então, eu puxo uma vez, deixo na agulha, laço e puxo de novo, laço e puxo de novo. São 3 vezes. Agora eu faço, puxo os pontos e aqui eu finalizo com um ponto baixo. Uma corrente, 2 correntes. Laço a agulha novamente no mesmo espaço. Vamos puxar uma vez, vamos puxar a segunda e vamos puxar a terceira. Laço a agulha, passo entre os pontos e agora eu finalizo com um ponto baixo. Então, todo essa florzinha, né, é feita dentro do mesmo ponto de base. Uma corrente de espaço, mais uma corrente de espaço. Novamente, laço a agulha e procurem puxar sempre de forma uniforme as laçadas para que não fique um ponto pequeno e um grande, né? 1, 2, 3. Laço, deixo aqui na agulha e eu finalizo com um ponto baixo. Esse ponto também é conhecido, esse processo de puxar os fios, de ponto puff, tá? Uma correntinha de separação. Vamos aqui nos pontos de base, eu vou contar 1, 2, 3. Na quarta, eu faço um ponto baixo. Então, nós sempre estaremos pulando 3 de base para fazer o ponto baixo e para fazer o ponto. Uma correntinha novamente. Agora eu repito o processo. Vou pular 1, 2, 3. Na quarta, eu vou repetir. Laço 2, laço 3, 1, 2 correntes de espaço, novamente laço 1, laço 2 e laço 3, 1, 2 correntes, 2 e 3. Finalizo uma correntinha, 1, 2, 3, no quarto um ponto baixo. Então, nós iremos trabalhar em todo o nosso cordão dessa forma. Então, eu vou trabalhar o meu aqui e eu já retorno então para a gente finalizar a primeira carreira e começar a segunda carreira. Então, cheguei ao final da primeira carreira e eu vou finalizar, então, com um ponto baixo.
subo com 3 correntinhas, viro o meu trabalho e no mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto alto. Estamos iniciando a segunda carreira então. Uma correntinha, 2 correntinhas. Aqui onde nós fizemos essa pipoquinha do meio, aqui no topo dela eu vou prender com um ponto baixo. Uma corrente, 2 correntes. Aqui onde nós temos o ponto baixo, sobre ele eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, 2 correntes. Aqui sobre o topo da pipoquinha do meio, um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando até o final da carreira. Sempre os 3 pontos altos sobre o ponto baixo e prendendo com um ponto baixo na pipoquinha do centro com 2 correntes de separação. Então vai ficando dessa forma. Então vamos trabalhar essa carreira. A gente vai chegar no final dela fazendo 2 pontos baixos, 2 pontos altos. E eu já volto para a gente iniciar a terceira carreira. Finalizando então a segunda carreira com 2 pontos altos. Novamente eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Viro o meu trabalho. Aqui eu faço mais uma que é de espaço. Essas 3 equivalem a um ponto alto. E aqui, no mesmo espaço, eu vou trabalhar, então, uma das pipoquinhas, um dos puffs. Trabalhando, então, puxando 3 vezes. Agora eu faço uma correntinha. Sobre o ponto baixo da carreira anterior eu faço mais um ponto baixo. Então aqui a gente tem meio motivo. Uma correntinha. E aqui onde temos os 3 pontos altos eu vou trabalhar os 3 puffs sobre esse ponto aqui do meio. Então, laço uma vez, laço 2, laço 3, tiro e agora finalizo com um ponto baixo, 2 correntinhas no mesmo espaço. 1, 2, 3, 2 correntinhas e agora o terceiro. 1, 2, 3. E agora eu finalizo o último dos 3 puffs. Então percebam que a gente vai intercalando, ó. Uma carreira a gente faz desse lado, na outra a gente faz no meio. Uma correntinha sobre o ponto baixo, mais um ponto baixo. Novamente, então, uma corrente aqui no ponto do meio dos 3. A gente trabalha, então, o ponto puff. 1, 2, 1, 2, 3. E a última, então, 1, 2, 3. E assim, nós vamos repetindo até o final da carreira. Então, estamos chegando ao final da terceira carreira, então, aqui eu faço uma correntinha e aqui, então, nesse ponto aqui, ó, que é o último, eu vou trabalhar, desculpa, vamos lá. É o meio puff, então a gente vai puxar o fio por 3 vezes. Vai finalizar aqui, faz uma corrente apenas aqui nesse último e finaliza com um ponto alto no mesmo lugar. Ó. E a gente vai ter a metade do motivo. Agora a gente faz uma correntinha, vira o trabalho. E já dentro aqui desse espaço de uma correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma corrente, 2 correntes. Agora a gente vai repetir, na verdade, a segunda carreira, porém intercalando aqui
o ponto baixo e os 3 altos, né? Aqui onde nós temos o ponto baixo, eu trabalho os 3 pontos altos. As 2 correntinhas. Sobre o puff do meio, eu trabalho o ponto baixo, sempre 2 correntes, e aqui novamente os 3 pontos altos. Então, chegando aqui no final da carreira, a gente prende aqui na terceira correntinha das 3 que a gente iniciou e faz um ponto baixo. Agora eu vou virar o trabalho novamente, porque aqui a gente já vai fazer a primeira carreira, como se fosse a primeira carreira aqui embaixo, a gente vai repetir. Então, sobre o ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo, uma correntinha, e aqui então, sobre o ponto alto do meio, eu vou repetir o motivo, então, ó. Agora, então, nada mais é do que repetição de carreiras. Segundo, 2 correntinhas, terceiro, uma correntinha, aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Ó, então, ó, eu estou repetindo a primeira carreira. Então, pessoal, daqui em diante a gente vai repetir essas 4 carreiras até a altura desejada para nossa manta. Eu sugiro para vocês em torno de 1,20 m, 1,5 m, mas fica a critério de cada um, né? A quantidade de carreiras que vai trabalhar, até para se vai usar a manta num sofá de 3 lugares, pode fazer uma manta maior, se for no de 2 pode ser uma manta menor. Então trabalhem a altura que vocês gostariam de fazer, tá? Eu vou trabalhar aqui a minha e depois eu volto então para mostrar para vocês a quantidade então de carreiras que eu trabalhei e para a gente então fazer os acabamentos da nossa manta. Então aqui, pessoal, retornando após trabalhar a minha manta por 92 centímetros no ponto fantasia. E eu finalizei aqui, ó, pessoal, com a carreira então dos 2 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntes e os 3 pontos altos. Assim a gente vai ter um acabamento igual à parte de baixo onde iniciamos a peça. Eu trabalhei essa quantidade de carreiras, pessoal, para mostrar para vocês que é possível fazermos uma manta linda igual a essa, usando apenas o novelo de barroco natural. Se vocês quiserem um tamanho maior, fiquem à vontade, trabalhem a quantidade, a metragem que vocês quiserem. Então, após a gente finalizar aqui, eu fiz um acabamento aqui, ó, somente nas pontas, na lateral. Não é preciso fazer nenhum tipo de acabamento, a lateral fica bem legal assim. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui a gente tem, então, o começo. Ó. Nós vamos prender o nosso fio. Aqui bem na pontinha do trabalho. Aqui onde a gente começou. Ó. Eu vou subir com 1, 2, 3 correntes, que é a altura de um ponto alto. Mais 1, 2, 3, 4. Eu conto 1, 2, 3 e nessa terceira eu faço um ponto baixíssimo, que é um picôzinho. Uma correntinha e aqui onde nós temos, ó, onde a gente trabalhou os pontinhos puff, eu faço um ponto alto. Ó. 1, 2, 3, 4. Na terceira, a gente faz o ponto baixíssimo. Uma correntinha. E aqui onde eu tenho aqui, onde eu trabalhei os pontos altos, eu trabalho um ponto alto também. 1, 2, 3, 4.
Uma, duas, três. Na terceira eu faço um ponto baixíssimo, que é um picô, na verdade, né? Uma correntinha e aqui eu vou trabalhando mais um ponto alto. Então a gente vai fazer esse biquinho, esse acabamento por todo o comprimento, então, a largura, na verdade, né, gente, da nossa manta. Então a gente vai ter um acabamento apenas na parte de baixo e na parte de cima. Então vamos concluir, que eu já volto pra gente fazer o tassel. Ó, que eu vou aplicar um tassel nas 4 pontas, então, da minha manta. Pessoal, aqui onde nós havíamos concluído a peça, então, na última carreira aqui do ponto fantasia, eu prendi o acabamento no ponto baixo, que a gente faz aqui no meio, então, dos pontinhos puff, e no ponto, nesses 3 pontos altos que a gente trabalhou, eu prendo no ponto alto do meio. E assim a gente encerra, então, também essa lateral. Agora a gente vai aprender, pessoal, a fazer o tassel, para quem não sabe, e aplicar então na nossa peça. Então, pessoal, para a gente fazer o tassel, eu utilizo como molde um pedaço de papelão, e esse aqui que eu vou utilizar tem 12 centímetros de altura. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o fio. A gente segura aqui, deixa essa pontinha de fora e vai dar 40 voltas aqui no papelão. Aqui, então, pessoal, dei as 40 voltas, então, no meu papelão. E eu cortei o fio e deixei as 2 pontinhas aqui para baixo. Eu pego um pedaço de fio agora e, com a ajuda de uma agulha de crochê, eu passo o fio aqui, ó, onde a gente tem aqui os nossos... Onde a gente tem o fio aqui enrolado. E eu passo o fio dessa forma, deixando as 2 pontinhas aqui para cima. E aqui eu vou amarrar. Bem firme, ó, pessoal. Posso dar 2 ou 3 nozinhos, tá? Agora a gente vai tirar os fios aqui do papelão do molde. Vai ficar dessa forma. O que eu faço aqui embaixo, tá, gente? Pego uma tesoura e já corto aqui na ponta, ó. Depois a gente vai fazer, então, Aqui é só pra gente ter ele já dessa forma. Depois eu vou fazer, enfim, a medição. Aqui eu tenho já um pronto, ó, pra ver se fica bom nesse tamanho ou não. Agora, novamente, a gente pega mais um pedacinho de fio e coloca aqui por baixo pra gente fazer. Ó, a gente vai colocar dessa forma e vai amarrar. Ó, que é pra dar esse... A beleza do tassel tá aqui, tá, gente? É esse detalhe aqui que fica essa parte aqui mais avolumada, né? Então, a gente dá 2 nozinhos aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ponta desses fios aqui e vou passar aqui em volta do meu tassel. E deixo sobrando uma pontinha. Essa outra ponta que eu tenho aqui, que eu fiz o nó, eu vou no sentido contrário. Ó. Até sobrar um pedacinho pra gente poder fazer o nozinho para arrematar. Ó. Então, aqui eu já tenho as 2 pontinhas, agora sim, então eu dou os nós. 1, 2. Ó. Ó que legal que fica, ó, gente. Aqui, o que eu vou fazer? Eu venho com a agulha de crochê novamente aqui na parte onde a gente fez aqui, onde a gente enrolou o fio, e eu puxo as 2 pontinhas aqui para cima. Ó. Aqui eu já posso cortar. Então, vamos cortar. Pronto.
Então, pessoal, esses 2 fios que a gente fez aqui o nozinho na parte de cima, eu vou fazer o arremate deles com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Então, eu coloco os 2 fios, usem uma agulha mais grossa, que daí os fios entram os 2 juntos, ó. Entro aqui na ponta do meu tassel e desço com eles aqui, ó. Aqui eu vou soltar, ó. Tiro a agulha, que é só ajeitar que ele fica bom. E aqui depois a gente vai fazer nós iremos então cortar os excessos aqui, ó. Então o nosso tassel tá pronto, ó. Agora então a gente vai aplicar ele na nossa peça. Então, pessoal, a gente vai aplicar, aqui nós temos então o acabamento da nossa peça. E a gente vai aplicar ele aqui na pontinha desse primeiro picô. Então, o que eu vou fazer? Eu pego novamente um pedacinho de fio, passo ele aqui no meio de onde nós temos o picô, ó. Dessa forma. Então, deixo as pontinhas assim, alinhadas. E agora, eu vou utilizar um botão pérola para dar um acabamento mais bonito. Então, o que eu vou fazer? Com uma agulha de tapeceiro um pouco mais fina, eu vou passar um fio de cada vez, ó, dentro do botãozinho pérola, ó, passei o primeiro, agora eu passo o segundo, o segundo fica um pouco mais apertadinho, então a gente vai alinhar agora os fios. Ó, então temos o botão pérola aqui, ó, na pontinha. Agora, gente, nós vamos prender, puxar esses fios aqui onde nós temos o nozinho, ó. Pegamos a agulha de crochê e vamos passar os 2 fios por esse. Vai ficar assim, ó. O que eu faço agora? Eu vou dar um nozinho, mais um nozinho. Vou passar o fio por trás da pérola algumas vezes, fazer um, ó. Que daí assim a gente vai ter, ele fica com um acabamento mais bonito, ó. A gente passa aqui, ó, dá mais 2 nozinhos. Agora, novamente, a gente vai pegar os 2 fios, vamos alinhá-los aqui. E vamos passar aqui entre a agulha mais grossa de tapeçaria, a gente vai puxar o fio para baixo para esconder novamente. Então, aqui sim, ó, eu passo novamente aqui por dentro do tassel e puxo aqui os meus 2 fios. Assim a gente tem, ó, temos o botão pérola com o tassel já aplicado. Então, pessoal, eu decidi no meu trabalho usar o tassel nas 4 pontas da minha manta. Mas se quiserem, por exemplo, usar em mais, aqui dar um espaço e colocar, fica bem à vontade. Então, pessoal, com a colocação do tassel nas 4 pontas, a gente finaliza então a nossa peça. Lembrando que ela teve, então, concluímos a peça com uma medida final de 64 de largura e 97 de comprimento, já contando com esse biquinho. Então, como eu falei lá no início, vocês podem alterar a largura, comprimento, façam do tamanho que vocês desejarem. Lembrando apenas que esse ponto fantasia necessita de uma quantidade de pontos múltiplo de 8. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que consigam fazer. Não esqueçam de deixar um gostei no vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais. Para quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, a cada vídeo novo, vocês serão notificados. Um super beijo para vocês, muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula.